Prosseguindo no estudo de apologética cristã, estamos na lição 1, vamos agora ao item número 12, indagações feitas a Jesus. Bom, um ponto aqui de explicação para vocês. Lembre-se que apologética, ela é resposta. Então, a resposta pode acontecer vinda, por exemplo, de adversários, que às vezes fazem acusações, mas às vezes também a resposta pode vir de pessoas que realmente querem conhecer a verdade, vamos assim dizer. E o exemplo que eu vou citar para vocês agora é exatamente isso, porque os discípulos de Jesus, eles começam a fazer perguntas a Jesus. Então, eu digo que essas são perguntas que são feitas pela igreja, então são as nossas perguntas, né? Então, eu separei aí primeiro 12.1. Dize-nos quando serão essas coisas e que sinais teremos da tua vinda. Foi uma pergunta que eles fizeram a Jesus. Então está em Mateus capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 3. Eu vou ler para vocês. Diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, ou seja, durante o dia, certamente ele estava lá no templo e ocorreu esse diálogo. E já, normalmente, principalmente Lucas diz que ele à noite ia sempre para o Monte das Oliveiras, né? Ok? E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Ou seja, os discípulos chegam em particular e agora vão fazer a pergunta. Por isso que eu disse, é uma pergunta da igreja, né? Então eles dizem: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Por quê? Primeiramente, vamos lembrar, havia na cabeça dos judeus uma grande confusão de interpretações sobre quem seria o Messias. Havia uma grande confusão. Tinham hereges lá, tinha um grupo chamado Herodianos. Diz a história que eles chegaram a defender que Herodes era o Messias. Outros já defendiam que, na verdade, o Messias não seria um homem. O Messias seria uma era. Até hoje tem judeus que pensam assim, tá ok? Então, alguns pensavam que o Messias seria um guerreiro. E tinha aqueles sacerdotes e fariseus, pelo que nós vemos, envolvidos na política de Roma, juntamente com Herodes. Esses aí não estavam nem aí para interpretar as Escrituras. Estavam pensando só no poder, né? Era exatamente isso que estava acontecendo. Bom, o Messias vem. E os apóstolos, né, eles entendem logo que o Messias não veio propor uma revolta armada, ok? Teve momentos que eles tiveram dificuldade para entender, pelo menos Pedro, que o Messias deveria morrer, porque era outro problema na interpretação, por exemplo, de Isaías 53. Alguns diziam que era o Messias, outros diziam que era o próprio Isaías, né, 53, aquele que faz a expiação das pessoas. O texto que nós lemos na Santa Ceia, porque fala profeticamente do Messias morto. Mas alguns achavam que não. Tá bom? Não se tratava do Messias. Então eles tinham uma série de dúvidas, porque tinham muitas interpretações. Eu falei na aula passada para vocês que o grande mestre daquela época na interpretação, ele, chamado Gamaliel, infelizmente ele errou, ou ele sabia que tinha chegado a hora do Messias, porque isso era calculável, ou então ele sabia que era chegada a hora do Messias e ocultou aquilo. Bom, o mais provável é que ele realmente não conseguiu ver, vamos considerar assim, ok? Pois bem, então aqui eles fazem a pergunta a Jesus agora, entendendo o seguinte, como Jesus já tinha dito, que, olha, ele iria morrer, iria deixar esse mundo, mas ele iria voltar, ok? Para implantar o reino de Deus aqui na terra. Então Jesus falou que, olha, eu não vou vos deixar órfão, mas eu não vou ficar com vocês para sempre.
né? Vamos dizer, a igreja tem uma missão na terra. A igreja, ela tem uma missão na terra. Ela tem uma missão, no caso, que é o nosso trabalho aqui, né? De defender a Deus, defender a verdade divina, porque desde o princípio, o que é dito? É dito que Deus é o responsável pelas coisas ruins no mundo. A religião de Babel nasceu assim, né? A história diz que Nimrod, ele, nos seus sermões contra Deus, ele falava que Deus errou quando ele puniu aquela geração pelo dilúvio. Nimrod viveu cerca de 150 anos, 150 anos depois do dilúvio. Então ele colocou a culpa em Deus, né? Vamos dizer que Deus teria errado, que aquela humanidade não deveria ter sido punida daquele jeito. Bom, então esse pensamento que vinha desde Nimrod, lá da Torre de Babel, esse pensamento ele dominava o mundo, né? Mas Deus, ele propôs no seu coração, ou seja, o homem, ele tem capacidade, com a ajuda do meu Espírito Santo, claro, por isso Jesus disse, não vos deixarei órfão. Então o ser humano, ele poderá defender a verdade na terra. E nós vemos que a verdade, ela está super abafada, né? A verdade está super abafada porque, infelizmente, o paganismo está crescendo no nosso meio, principalmente nessa ligação com a Igreja Católica. Pois bem, mas vamos analisar agora, como apologética é a resposta, né? Observe a resposta que Jesus vai dar para eles, né? Vocês sabem que a partir de Mateus 24, ele vai começar o sermão profético. E esse sermão profético de Mateus, ele é diferente do sermão profético de Lucas, ou dos dois sermões proféticos de Lucas, né? Que tem um no capítulo 13 e outro no capítulo 17. Foram 3 sermãos separados com propósitos diferentes. Esse aqui é o mais completo, que fala até o juízo final. Tá, ok? Esse é chamado o grande sermão profético. Tá, ok? Então, eu comento. A preocupação dos discípulos era quando aconteceria e os sinais do acontecimento. Porque todos esperavam o reino de Deus. Lembre-se, quando Jesus nasceu, Simeão, a Bíblia diz que ele esperava a redenção de Israel. Todo israelita sério, eles acreditavam na profecia. Tinha aqueles grupos políticos que eles estavam só preocupados na relação com Roma, de não ter rebelião, e não estavam nem aí para a interpretação das Escrituras. Ok? Mas aqueles que se preocupavam, que acreditavam, eles sabiam que estava chegando um tempo especial. Isso nós vemos com Simeão. João Batista também, quando ele diz que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava anunciando que a profecia simbolizada na morte do Cordeiro Pascal estava para se cumprir. E que iria se cumprir em Jesus. Ou seja, João Batista sabia disso tudo. Mas a autoridade judaica, uma grande parte da população, não sabia disso. Então, como essa resposta de Mateus, ela é uma resposta que ela pega, tá bom? Desde aqueles dias que eles serão perseguidos, e Jesus vai falando, descrevendo até o juízo final. Então, por isso que ele é chamado de o grande sermão profético, né? E então eu botei ali o primeiro ponto. A resposta de Jesus tem 4 características. Primeiro, uma resposta detalhada. Porque se você ler Mateus 24, até o versículo 14, ele fala da era da igreja. Tanto que chega no versículo 14, ele fala da pregação do evangelho, onde ele vai alcançar, ou seja, vai alcançar todo mundo. Então, Jesus Cristo diz, e então virá o fim. Ou seja, virá o fim da era da igreja. O evangelho alcança todo mundo. Nós podemos dizer que isso hoje já se cumpriu, o evangelho já alcançou todo mundo. Não está falando de domínio, tá ok? O evangelho, na verdade, não vai dominar o mundo. Jesus Cristo disse que nos últimos dias, ele até coloca uma pergunta, quando, pois, o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ou seja, os últimos dias são dias difíceis, ok? Não são dias em que o cristianismo estará sendo vitorioso. Talvez até a falsa religião, ela esteja sendo vitoriosa, porque vamos
considerar, se nós formos considerar em números, vou chamar de número bruto, o cristianismo seria o dominador do mundo. Porque hoje, quando eles falam a divisão entre religiosos, né? Cristianismo, islamismo, hinduísmo e também o ateísmo, o maior percentual está no cristianismo. Só que nós sabemos que isso não é verdade. Porque nesse cristianismo aí você está contando Igreja Católica, Testemunha de Jeová, Adventista do Sétimo Dia, Mórmon, um monte de seitas e seitas e seitas. E quer dizer, o que realmente é a igreja verdadeira aí é um número pequeno. Não tem como nós dimensionarmos quanto, né? Ok? Mas a profecia em nenhum momento coloca o cristianismo como vitorioso. Pelo contrário, descreve o cristianismo nos últimos dias como vivendo uma grande dificuldade. Né? Uma grande dificuldade, a ponto de Jesus deixar essa pergunta. Quando, pois, o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Pois bem, então Jesus falou desse fim, o fim da era da igreja, no versículo 14. Quando você lê a partir do versículo 15, Jesus já vai falar da grande tribulação, vai falar da abominação desoladora que o anticristo vai colocar no templo, e vai falar da grande tribulação, do reino de Deus sendo implantado, ele vindo em glória, e vai falar até um milênio, e depois o juízo final, que aqui no sermão é descrito na simbologia do juízo dos bodes e das ovelhas. O juízo dos bodes e das ovelhas é o juízo final. Ok? Então, Jesus, diante da pergunta, o primeiro ponto que eu coloquei, ele deu uma resposta detalhada. Então, nesses momentos difíceis, onde nós temos 99 vozes pregando heresia aí no YouTube, falando coisas absurdas sobre o Evangelho, quer dizer, uma voz que se levante para falar a verdade é pouco, mas tem alguém, né? Ou seja, nunca ficará sem um representante. Agora, eu estou chutando o número, não estou dizendo que é 99 a 1, tá ok? Mas a previsão, infelizmente, é de uma maioria de hereges para uma minoria de pessoas que pregam a verdade. E por isso é que é descrito como uma porta estreita. Se são poucos os que entram por ela, é claro que entrar pela porta estreita requer uma interpretação correta da fé, falando de doutrinas, falando de comportamento completo. Não adianta a pessoa ter um comportamento bonito, como Madre Teresa de Calcutá, mas ao mesmo tempo adorar a imagem de escultura. Então, ok? Então, fala tanto de comportamento quanto doutrina. Tem que ter um comportamento ético para com as pessoas, ético para com Deus, longe do pecado, mas também tem que conhecer a doutrina. Eu já conheci pessoas na história que pareciam pessoas super corretas, mas, infelizmente, eles seguiam, por exemplo, o hinduísmo. Falei sobre ele semana passada, Mahatma Gandhi, ou seja, seguia uma religião pagã, né? Porque o hinduísmo é uma religião pagã. Então, conseguir entrar pela porta estreita significa também uma interpretação correta. E se você tem uma interpretação correta, é bom para a tua vida, e também você pode dar a resposta detalhada para as pessoas, né? Porque a pior coisa que pode se imaginar é você ver alguém defendendo a verdade de Deus e perdendo, por exemplo, um debate para alguém que ensina mentira. Por quê? Porque talvez aquele que defende a verdade, talvez ele não conheça bem a verdade. E acaba que o que prega a mentira, às vezes conhece bem a mentira. Então, essa é a última coisa que pode acontecer, né? Isso não pode acontecer. A verdade tem sempre que triunfar. Bom, o segundo ponto eu coloquei, além do que eles indagaram, porque a preocupação deles, né, era realmente com esse reino de Deus implantado no mundo. Nós queremos que esse reino prometido a Abraão, que foi falado de Davi, que ele teria sempre um descendente no trono. E agora, quem está aí no trono é um descendente de Esaú. Herodes era edomita, né? Os descendentes de Esaú. Não tem nenhum descendente de Davi. Os descendentes de Davi até tinham, mas eles tinham que viver escondidos, como José. José não podia se declarar descendente de Davi. Diz a história que os Herodes, eles perseguiam e matavam todos os descendentes de Davi, né?
Então, o próprio Gamaliel talvez fosse descendente de Davi, né? Já que o avô dele, Hillel, segundo a história, era um descendente de Davi. Então, era uma expectativa muito grande. Mas Jesus respondeu além do que eles indagaram. O terceiro ponto eu disse, Jesus fala que o templo será reerguido e contaminado. Por quê? Ele começa a falar, ele dá uma resposta detalhada até o juízo final, falando da era da igreja até o juízo final, uma resposta além do que eles indagaram, e quando chega no versículo 14, que Jesus encerra essa era do evangelho sendo pregado, né, o que acontece? Jesus Cristo diz que logo depois o templo vai ser reerguido e contaminado. Bom, melhor assim, o templo vai estar de pé. Nós não temos certeza se nós veremos o templo construído antes de sermos arrebatados, porque ele pode ser construído no início da grande tribulação. Eu sempre falo, já falei algumas vezes para vocês, vou lembrar, em dezembro de 2020, tem uma entrevista interessante no site Gospel Prime, de uma autoridade de Israel, que ele falou o seguinte, olha, nós estamos muito próximos de construir o templo. Isso ele falou em dezembro de 2020. Ele falou, vocês nem imaginam o quão próximo nós estamos de construir o templo. Então isso é algo realmente assim, que está sendo facilitado nesses dias. Então Jesus diz que o templo será reerguido. Essa é uma profecia importante, porque nós estamos perto de ver isso se cumprir, ok? Estamos perto de ver isso se cumprir, inclusive porque agora em novembro vai haver um encontro lá no Monte Sinai de todas as religiões do mundo. O Papa Francisco convocou essa religião. Eu vou mandar um texto para vocês lendo sobre essa reunião de religiões. Eles falam para um arrependimento interreligioso, pedindo perdão à Mãe Terra. Ou seja, isso está me cheirando um culto à natureza, porque lembre-se também que todo o culto, o antigo, o culto pagão, era um culto à natureza. Baal, ele era o deus da tempestade, semelhante a Thor, ok? Thor, o mundo que era dominado por essa religião que eles chamavam de Thor, era o mundo celta. Esse mundo, então, ele era líder no culto à natureza. Os homens eram sacrificados em favor da natureza, porque a natureza para eles é Deus. E você pode ver que nessas reuniões, os símbolos celtas estão sempre lá presentes. Ok? E agora faz um encontro interreligioso para arrependimento, pedindo perdão à Mãe Terra pelos males que nós cometemos. O que parece que vai ter ali um culto pagão antigo. É isso que parece que vai acontecer. E está sendo liderado por quem? Por esse Papa, né? Bom, então, esse tema que eu estou falando, eles fazerem lá no Monte Sinai, vocês podem ter certeza que está envolvido essa questão da construção do templo. Porque uma autoridade israelense falou, como eu disse, em dezembro de 2020. Então, eles estão trabalhando por essa construção do templo. E lembre-se, Jesus Cristo falou que o templo será reerguido, ok? E falou que o anticristo vai contaminar esse templo. Então, se nós estamos vendo o templo perto de ser construído, irmãos, tem pessoas, tem intérpretes que acham que ou o templo é construído no início da grande tribulação ou próximo de começar a grande tribulação. Então, se nós estamos vendo sinais fortes de construção do templo, é realmente para nós ficarmos atentos, né? Bom, o quarto ponto aí, eu disse, ele fala da perseguição do povo. Ou seja, Jesus Cristo diz que os cristãos sofrerão perseguição, ele começa a falar desde as sinagogas, porque a história diz que a igreja sofreu perseguição pelos judeus no seu nascimento, lá no período das sinagogas, e depois vai sofrer perseguição do Império Romano, da Igreja Católica, das igrejas protestantes, vai sofrer perseguição na história diversas vezes. Ok? Então Jesus detalha essa perseguição também, tudo nessa resposta, ou seja,
é uma resposta muito interessante de Jesus. O item 12.2, ele diz, outra pergunta que eles fazem, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Agora, observe que essa pergunta aqui, os próprios, infelizmente, os católicos, eles torceram essas escrituras, eles dizem que Jesus não vai reinar sobre Israel. Mas a profecia é claro, no Antigo Testamento, na profecia de Daniel, na profecia de Isaías, de Ezequiel, e aqui também nós vemos que Jesus Cristo, ele confirma que ele vai restaurar o templo de Israel. Ele só fala, olha, agora, quanto ao tempo, isso vocês não podem saber, mas está implícito que ele vai restaurar o reino de Israel. Tá bom? Veja, versículo 6, Atos capítulo 1, versículo 6 a 8. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ok? Bom, então a pergunta deles, né? Se Jesus iria restaurar o reino de Israel, Jesus Cristo diz, não vos pertence saber os tempos. Por que os tempos? Porque em hebraico, para eles era muito comum esse termo tempos, que era a palavra hebraica moadim, porque lá em Levítico 23, eles haviam interpretado os 7 tempos, são 7 tempos determinados por Deus. Por isso, né, que Jesus Cristo morreu na Páscoa, que é o primeiro tempo determinado. O dia seguinte, o dia de tristeza, era o Pães Asmos. Jesus ressuscitou nas primícias, que era o terceiro tempo determinado. E também a igreja nasceu 50 dias depois no Pentecostes, que era o que eles chamavam mesmo de tempo dos gentios ou festa dos gentios, recebia esse título. Ok? Então, eles tinham interpretado esses 4 tempos determinados. E tem outros 3 tempos determinados que estão ligados certamente à volta de Jesus, né? Um deles será daqui a 10 dias. Daqui a 10 dias vai ter o dia da trombeta, né? Em que em todo Israel eles devem tocar trombeta anunciando que faltam 10 dias para o 6º tempo determinado, que é o Yom Kippur. Bom, então, eles estavam familiarizados com isso. Então, Jesus Cristo, nós podemos interpretar que ele está confirmando que ele vai restaurar, sim, o tempo o reino de Israel. Ele só diz quanto ao tempo. E eu estou falando isso por quê? Porque você vai encontrar pessoas aí na internet que eles dizem que o Novo Testamento em nenhum momento defendeu, tá ok? Que Jesus implantaria um reino aqui na terra, o reino de Israel seria restaurado. Esse texto aqui eu considero que ele interpreta assim, tá ok? O comentário prossegue. A preocupação dos discípulos era quanto ao futuro de Israel. A resposta de Jesus tem 2 propósitos: mostrar que não pertence aos discípulos saber os tempos e as estações, e mostrar a função dos discípulos, ou seja, eles deveriam pregar. Jesus Cristo não queria dar a eles agora a resposta de tempo. Por quê? Bom, desde que Jesus falou isso para os apóstolos, Jesus morreu no ano 29 da era cristã, tá ok? Aqui foi daquele período de 40, 50 dias depois da ressurreição dele, tá bom? Ele aparece para os discípulos e ele não falou quanto ao tempo. Se ele falasse para os discípulos, talvez, que só daqui a 2000 anos, porque, olha, já tem 1993 anos que Jesus falou isso para os apóstolos. No ano 2029 vai fazer 2000 anos que Jesus falou isso para os apóstolos. Por quê? Vai fazer 2000 anos da morte de Jesus. Então, Jesus Cristo falou, olha, eu volto um exemplo, daqui 2.200 anos, daqui 2.100 anos,
Iria talvez causar um desânimo. Então, naquele momento, Jesus Cristo, ele não falou de tempo. O apóstolo Paulo é que vai falar na sua epístola aos Tessalonicenses, dizendo, né, que o reino de Deus não seria logo, não seria de imediato, né, que teria um tempo mais longo, mas ele também não fala de tempo especificamente. Ou seja, então a resposta de Jesus, ela também é controlada. O que eles podiam ouvir naquele momento, o que pertenciam a eles naquele momento, usando a expressão que Jesus usou. O número 12.3